Inclusive, era Israel quem estava bombardeando essa própria fronteira. No quarto dia dos bombardeios de Israel, já bombardeou muitas das coisas da instalação ali da zona fronteiriça de Rafah com o Egito. Então, a gente está falando de E a soberania do Egito nisso aí? Como é que fica? O Egito não manda nas suas fronteiras? Cara, o Estado de Israel nunca se importou com a soberania dos países vizinhos, muito menos do povo palestino. A gente está falando desse Estado que, em 1897, o Congresso Sionista decide que vai construir ali um lar nacional para o povo judeu. Antes eles debatiam outros lugares, debatiam até a Patagônia Argentina, Uganda, outros lugares, né? Quando decidiram que ia ser ali, eles começaram a fazer a migração. Em 1917, o ministro das colônias ali do Império Britânico promete aquela terra para os sionistas, ainda na Primeira Guerra, o Império Britânico lutando contra o Império Otomano. Depois disso, quando vem em 1947, 1948, 1949, que é a grande catástrofe, Israel começa a dominar aqueles territórios. Quando chega em 1967, Israel, que já estava dominando mais de 72% daquele território, eles botam em prática o projeto deles, porque eu sempre separo muito, é importante a gente separar o que é o judaísmo do que é o sionismo. O judaísmo é uma religião e uma organização étnica também das pessoas que merece todo o respeito e que não pode ser tratado com preconceito, não pode ser tratado com racismo. O antissemitismo é uma forma de racismo, de opressão, que nós devemos condenar, porque o povo judeu merece ter direito à felicidade, à autorrealização, à dignidade, como todos os povos do mundo. E sofreram muito, né? Demais, demais, principalmente da Europa, né? O povo que sofreu sucessivas expulsões de países europeus e é de fato um povo que tem sido utilizado como um povo atacado em diversos aspectos, inclusive nesse momento pelo próprio sionismo, que utiliza da fé judaica para promover um regime que a maioria dos judeus não concordam e que estão se manifestando mesmo diante de prisão, mesmo diante de tantos ataques. Então, como tantas outras religiões, crenças e fés, são pessoas que vivem sob um livro sagrado que fala de amor, que fala de bons conviveres e que tem pessoas fazendo um uso disso para um projeto de dominação. Mas você acha que os judeus não concordam com o que está acontecendo ali em Israel? Eu tenho certeza pelas pesquisas que as pessoas não concordam com a linha do governo de extrema-direita de Netanyahu. Isso é um começo, né? O Netanyahu, tudo indica que ele iria perder já o controle do governo, já era um governo de coalizão muito difícil ali, desde a reforma judiciária, desde a composição. Quando eu estive na Palestina, em 2019, Netanyahu já tinha dificuldades imensas de compor um governo. Só piorou desde então. Agora, onde as pesquisas apontam que 85% da população de Israel acredita que Netanyahu é responsável pelo que aconteceu no 7 de outubro por negligência ou por facilitação, porque aquele ataque ali numa das áreas mais militarizadas do mundo, com serviços de inteligência mais intensos do mundo, com uma das maiores potências militares do mundo, a pessoa tem que ser muito ingênua para acreditar que aquilo ali aconteceria. Você acha que o primeiro-ministro facilitou a entrada dos palestinos dentro de Israel? Rodrigo, eu estive na fronteira de Gaza em 2019. Ali é uma das zonas mais militarizadas, mais hipervigiladas do mundo e eu vi com os meus próprios olhos, assim, tem tantas torres de observação, tem tantos aparatos militares, tantas bases militares, as próprias colônias têm uma estrutura militar também muito intensa e mais, assim, mesmo que fosse verdade a tese que eles colocam de que equipamentos de sabotagem, né, cibernética iranianos foram usados e tudo, que é algo que de fato eu não consigo acreditar. Mas o que justificaria demorar 6 horas para uma resposta do exército de Israel? 6 horas, sendo que tem tantos vilarejos, todos com telefone funcionando, todos com internet funcionando. Como que quem esteve lá naquela região, que sabe que é uma das áreas mais militarizadas do mundo, acreditaria que levaria 6 horas para uma resposta? A gente tá falando de uma região extremamente pequena, né? Porque o pessoal fala, não, isso aqui é gigante, né? Não é. O que eu vi é coisa de quilômetros de distância, né? Muito pouco, assim. Mas o que eu vi, se eu não me engano, você falou sobre isso, que esse ataque que acontece ali, na verdade, é um ataque planejado, lógico, muito bem planejado, mas com uma força de reação quase que insuperável, porque era um ataque de vida ou morte. Porque as pessoas estavam morrendo. Sim. E em reação já que eu vou morrer, eu vou me atacar com toda a força. E quando a pessoa está no último instante dela, ela é diferente. As ações dela são mais fortes realmente, ela tem mais ímpeto, ela tem mais veracidade para agir. Sim. E os ataques foram diversos, eles não foram centralizados em um ponto só. Exato. Então, assim, eu não tô falando que realmente não houve uma missão, uma benéfice para o governo que aquilo acontecesse.
Mas tentando entender o porquê de 6 horas, entendeu? Sim, exato. Tá atacando ali, dali, pra onde a gente... É isso que o povo Mas foi israelense num não ponto engole, só, né, 6 não horas. foram vários pontos, foi num lugar só. Não, foram vários ao mesmo tempo. Assim. Teve o cruzamento em vários pontos da cerca também de Gaza. E além disso, teve o ataque a postos militares diversos. O aéreo com o paraglider, né? Uma coisa super artesanal. Foi assim. maluco. Agora, uma coisa importante dizer, assim, o Roberto estava falando sobre isso, o ataque foi diverso e teve diversas táticas e diversas organizações envolvidas também, não é só o Hamas, que adota a tática da luta de libertação armada, né, que o direito internacional até garante a povos que vivem sob ocupação, mas tem outros grupos também e teve sofrimento civil, isso é importante que se diga, assim, nós não podemos naturalizar a morte de civis, o sequestro de civis, né? Tratar civis como prisioneiros de guerra, isso não é algo naturalizável. Não deve vir de nós uma defesa dessa. Agora, é importante também que a gente considere que, como você falou, como o secretário-geral da ONU falou, que agora Israel está pedindo a demissão dele. Falou, olha, os ataques do 7 de outubro não aconteceram num vácuo. Eles aconteceram sob 17 anos de estrangulamento do povo em Gaza, onde as pessoas estavam morrendo, onde mais de 60% das pessoas viviam sob déficit nutricional, subnutridas, dependendo de ajuda humanitária para cada refeição, onde o desemprego é acima de 85%, onde a maior parte da população ali são crianças, porque se morre tão cedo lá, onde médicos que trabalham lá e trabalhavam lá em Gaza antes do 7 de outubro, falavam que um equipamento médico que a gente usa uma vez aqui no SUS, porque é descartável, tinha que ser usado mais de 1000 vezes em Gaza, porque nada entra. Israel não permite que nada entre. Israel controla as calorias que eram permitidas entrar em Gaza baseado na quantidade da população. Então, era um nível de estrangulamento e sob bombardeios sucessivos. 96% da água contaminada, acessando energia elétrica só a cada 4 horas. 60% da população só acessava água encanada, né, água distribuída, a cada 3 a 5 dias por período de 6 horas. Então, a gente está falando, gente... uma jovem de 16 anos em Gaza, nunca viu a vida fora daqueles muros. Uma região do tamanho do plano piloto de Brasília. Não sabe o que é. Não sabe o que é você estar num campo aberto. Não sabe o que é você andar por uma estrada. A gente está falando, de fato, da maior prisão sem teto do mundo. E o maior campo de concentração do mundo e da história. Mas aí, só para não esquecer a parte do Egito. O Egito, portanto, vai tendo o seu direito à sua soberania na sua própria região de fronteira constantemente violado. Só que Israel faz isso em 1967, quando ele faz a Guerra dos 6 Dias, ele não só ocupa militarmente Cisjordânia e Gaza e nunca mais saiu, ele também toma a Península do Sinai do Egito. Já tinha tomado antes, em 1956, e a ONU expulsou de volta, numa grande missão de paz. Né? Tanto em 1956 quanto em 1967, ele toma e é expulso depois, é obrigado a devolver. Em 1967, a partir de um acordo. Em 1956, porque a ONU criou uma missão de paz com vários países, inclusive tropas brasileiras. Inclusive Carlos Lamarca, uma das pessoas que lutou contra a ditadura militar, uma pessoa muito destacada no Exército, esteve lá no Canal de Suez para cumprir aquela missão de paz. Estou falando isso porque eu acredito que a principal solução que a ONU poderia cumprir nesse momento era uma grande missão de paz. Porque se tivesse um exército de paz da ONU dentro de Gaza, dentro da Cisjordânia, dentro das fronteiras do direito internacional para o território palestino, para o Estado palestino, não ia ter bombardeio. Aí não é possível que Israel bombardeasse as tropas da ONU lá. Então, essa era uma solução muito simples se a ONU não tivesse enfraquecida. Mas, infelizmente, pela situação atual da ONU, se torna difícil. Mas, naquele momento, então, toma a Península do Sinai, ocupa a Cisjordânia e Gaza, toma as colinas de Golã da Síria e nunca mais devolveu. Até hoje, as colinas de Golã são anexadas. Eu estive lá. É território historicamente sírio, anexado por Israel. Além disso, o sul do Líbano também, uma parte dele foi tomada e desde 1967 nunca foi devolvida. Então a gente está falando de um Estado expansionista também. Israel, o plano dos sionistas para grande Israel, ele não é sequer tomar Cisjordânia e Gaza, que é Judéia e Samaria que eles chamam. Ele vai além, ele quer pegar a Península do Sinai, ele quer pegar um pedaço da Jordânia, quer pegar um pedaço maior ainda da Síria, quer pegar um pedaço maior ainda do Líbano e chega até o Iraque. Então, a gente está falando de um Estado que tem na sua lógica colonialista a dinâmica que é impossível promover a paz naquela região, porque que país que vai aceitar ser invadido? Então, quando a gente entra na situação do Egito, tem 3 motivos pelos quais o Egito mantém um controle naquela fronteira que às vezes as pessoas não entendem e desagrada as pessoas. O primeiro é que, se naquele momento todo mundo de Gaza migrar para o Egito, o povo palestino perdeu o seu território, né? Esse é um ponto fundamental, assim. É muito fácil para Israel expulsar o povo palestino de um lugar que o direito internacional estabelece que é território palestino
e falar que o Egito tem que receber essas pessoas e anexar aquele território e fazer concessões como já fez para exploração de gás, porque tem bilhões de dólares em gás ali na fronteira marítima de Gaza e que Israel já concedeu para 6 empresas para extração de gás. Então, é muito fácil para eles, já estão hasteando bandeiras nas praias de Gaza, né? A gente viu isso, todo mundo viu essa imagem ontem. Então, se o Egito faz isso, ele está, na verdade, fragilizando a história de luta do povo palestino, que está falando, olha, tá bom, Israel, pode expulsar esse povo para cá com as suas bombas, que a gente acolhe. E aí, as pessoas que saem de Gaza não têm direito de retorno, nenhum palestino tem direito de retorno. Então, inclusive, ao longo dos últimos dias, mais ou menos 70 pessoas por dia têm sido atendidas, têm atravessado a fronteira de Rafah para ser atendidas porque estão à beira da morte, né, os casos mais graves. E essas pessoas não têm direito de retornar a Gaza. Então, Israel não permite que elas retornem. Então, as pessoas estão vindo à beira da morte para ser tratadas no Egito e não vão poder voltar para o seu país. Nunca mais, como tem gerações, desde 1948, que não podem voltar. E aí o Egito, então, por esse motivo, se ele permite que a fronteira seja aberta, ele está facilitando o deslocamento forçado do povo palestino, expulsando, na prática, garantindo que Israel consiga expulsar do território, que é pelo direito internacional palestino, expulsar o povo palestino de lá para ir para o Egito. Além disso, tem um segundo aspecto. Israel é um estado expansionista e Israel nunca promoveu a paz na região. Portanto, se o povo palestino é expulso de Gaza e vai para o Sinai, a situação não vai resolver, porque de fato a gente está falando de 75 anos de colonização, apartheid, genocídio e limpeza étnica. Então, o conflito deixa de ser entre o povo palestino na prisão sem teto de Gaza contra Israel, que está ocupando o território pelo direito internacional do povo palestino, e passa a ser um conflito de bombas, de incursões militares, de sabotagem, de drones, de hipervigilância entre 2 estados nacionais reconhecidos internacionalmente. É diferente, até as consequências para Israel de bombardear Gaza, como eles nunca pararam desde 2007, e bombardear o Egito. Inclusive bombardeou. Mas você acha que seria possível? Sem dúvida nenhuma. Se o povo palestino vai para o Egito, o próximo passo, depois que anexou a faixa de Gaza, é depois ir para o Egito. Vira um tabuleiro de war mesmo. Exato. Agora vamos atacar aqui. Rodrigo, o plano que eles dizem, que eles estão comemorando, inclusive quando a gente vê artistas indo lá visitar os acampamentos militares ali que estão fazendo a incursão militar em Gaza, eles comemoram a tomada de Gaza, falam que a próxima é a Cisjordânia, né? Primeiro assegurar os territórios da Palestina histórica como o novo Estado de Israel, e depois disso tem 2 fronteiras imediatas, que é o Líbano, com a justificativa de ataque ao Hezbollah, que Israel trata como uma organização terrorista, sim, e o próprio Sinai. E se o povo palestino, e portanto o povo que luta pelo seu direito de retorno e o seu direito à resistência à colonização estiver na fronteira do Egito, Israel vai falar que os terroristas estão no Egito e não tem a menor dúvida. Quando o povo libanês fala que se não defender o povo palestino agora, eles são os próximos, é porque conhece a história. Israel fez isso ao longo da história. Então, o primeiro passo deles é tentar dominar Gaza, depois dominar a Cisjordânia e depois seguir seu projeto expansionista, que tem no Líbano e no Sinai os inimigos mais próximos e mais fáceis, mas depois é Jordânia, Síria e Iraque, para Grande Israel, o projeto deles de Grande Israel. E aí, então, tem esses 2 aspectos. Primeiro, se o povo palestino cruza a fronteira de Rafah para o Egito, a causa palestina perde um dos seus principais territórios. Isso seria um presente para Israel, porque na verdade aquele território pelo direito internacional é palestino. Segundo aspecto, se o povo palestino cruza aquela fronteira, Israel encontra a desculpa de falar que está atacando terroristas do Hamas para bombardear o Egito, e toda vez que alguém pensa que isso é estranho, é só pensar que tem 35 dias que Israel está bombardeando o Líbano. Bombardeou também o aeroporto de Alepo, na Síria. Bombardeou, inclusive, o município egípcio também. No 11º dia, bombardeou o município de Taba, na região ali, mais para o sul de Israel, não é a fronteira de Rafah, mas bombardeou lá e falou que foi sem querer. Agora, qualquer pessoa que olha o mapa lá vai ver a distância que é o município de Taba da faixa de Gaza. Um bombardeio sem querer, né? Não dá pra você... Não dá pra acreditar. É porque gera um conflito na minha cabeça pelo seguinte, assim, ó. Diante do que você falou, é interesse do Egito não deixar o povo palestino entrar no território dele para se proteger. Ele não quer ser o próximo. Então, ó, não vou deixar. Né? Então não precisaria de uma exigência de Israel para falar assim, não deixe entrar. Né? E, no entanto, Israel tá falando, ó, não deixe entrar. Né? Então, assim, parece Egito quer ou não quer, entendeu? Porque até então me parece que ele tá obedecendo Israel. É que tem esse terceiro aspecto. O primeiro, então,
se ele aceita todo mundo vindo da faixa de Gaza para o Sinai, ele está esvaziando a causa palestina. E o que vai acontecer? O povo palestino que não aceitar sair do território que pelo direito internacional é dele, vai ser tratado como os radicais, os terroristas que ficaram lá, apesar do Egito ter sido gentil e aberto as fronteiras, apesar de Israel ter avisado que eles tinham que se mudar, né? As pessoas já estão falando isso do norte de Gaza, já tem gente sendo assassinada todos os dias, inclusive no hospital indonésio, essa noite foi um bombardeio terrível lá, e as pessoas falando, mas Israel mandou eles saírem de lá, por que não saíram? Né? A gente está falando de um lugar, idosos, pessoas em situação grave de saúde, as pessoas falando, por que não saíram? Né? É uma crueldade, porque isso está chancelando e validando ali, naturalizando o genocídio. Mas além disso, tem um terceiro aspecto, né? Primeiro esvazia a causa palestina ao entregar de bandeja para Israel um território que Israel quer tanto dominar e anexar. O segundo aspecto é que traz a situação da agressão diretamente para o Egito, um outro Estado nacional, e eleva o risco severo de uma nova guerra aí entre dois Estados estabelecidos. E o terceiro aspecto é que, de fato, o Egito vive contradições políticas nesse momento em que tem problemas com relação à Irmandade Muçulmana, a relação do Hamas com a Irmandade Muçulmana, e isso traria instabilidades internas para o próprio governo egípcio. E isso não é algo que o governo egípcio quer nesse momento. Mas esse fator ele é menos importante do que os demais, de que vai trazer uma guerra para o Egito, bombardeios de Israel sucessivos no seu próprio território, e de que vai estar esvaziando uma causa que é muito cara para todos os países árabes, que é a causa palestina. A gente sabe que com maior ou menor intensidade, o povo árabe espalhado por todos aqueles países, espalhado pelo mundo também, eles tratam a questão da causa palestina como uma questão de honra, assim, de um povo que foi atacado e é atacado há 75 anos e que sofre todas as violações que ninguém merece sofrer no mundo, assim, que em outros momentos o apartheid na África do Sul replicou alguns desses aspectos, os colonialismos britânicos, estadunidenses, franceses, de tantos outros países replicaram nas suas colônias também com muita crueldade, mas que o povo palestino vive de uma forma condensada as várias formas de colonização, as várias formas de violação de direitos humanos que, sinceramente, assim, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, assim.